Testando. Foi? Tá ligado? Testando. Testando. Dá para ouvir? Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia a todos. Alegria estar nesta manhã cultuando ao Senhor mais uma vez na casa do Senhor. E grato por esse tempo, pelas vidas dos irmãos, especialmente por todos os jovens e por nossas vidas também. A minha e da Rayane, que estivemos no Shalom semana passada durante o retiro de jovens. Foi um tempo muito bom e algumas famílias ofertaram também os seus tempos, sua energia para cozinhar, né? Então agradecemos a todos pelas orações, ofertas e dedicação dos irmãos. E hoje nesta manhã eu gostaria de meditar a respeito de um texto que se encontra no texto de Atos capítulo 4, verso 23 a 31. E esse texto aqui, ele trata especificamente de um assunto que é a oração. E, nossa, como esse texto falou ao meu coração na primeira vez que eu li ele. E quando você lê Atos, nesse momento você vê a reação da igreja e você fala, nossa, puxa vida, que constrangedor. Assim como foi o testemunho que o Gilson contou nessa manhã aqui. E recentemente eu utilizei esse texto no culto de oração, mas não deu para explorar tanto. Por isso eu gostaria de agora realmente me aprofundar um pouco mais nele. Vamos ao texto, Atos 4, 23 a 31. A palavra de Deus diz o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o teu ungido. E de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Tu que és o nosso Deus, o Deus vivo. Oramos a Ti somente, esperamos e confiamos no Senhor. Oramos para que o Senhor venha avivar o nosso coração, venha transformar, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, a transformar a nossa realidade. Sobre a vida aqui do Teu povo, faz, Senhor, uma visitação especial no coração de cada um, transformando essa palavra, Senhor, em verdade aos nossos corações. E tirando tudo aquilo que eu falar do mundo, Senhor, que o Senhor filtre, Deus, as Tuas palavras para o Teu povo. Por misericórdia ao Teu nome, eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, atualmente, nós temos muitas palestras, recursos, livros disponíveis para nós a respeito de oração. Eu tenho uma biblioteca online, que eu pesquiso os livros, né, que eu leio, e quando eu fui pesquisar a respeito de oração, eu juro para vocês, tinha mais de 30 livros, no mínimo assim, e não é nem com o título secundário, assim, é com o título primário. Homem de oração, seja uma mulher de oração, Bíblia da oração. Nossa, é milhares de livros sobre oração de todas as editoras possíveis. Agora, em outros assuntos, você vai encontrar às vezes 5, se você pesquisar teologia bíblica, você vai encontrar uns 2, teologia sistemática, você vai encontrar uns 7, 10, no máximo sim uns 10. Agora a oração tem mais de 30 tranquilo.
Mas me parece uma relação inversamente proporcional do quanto nós temos de recurso para quanto realmente nós oramos, não é verdade? Uma vez a gente fez o Cauatava, JP também, a gente fez um desafio no projeto missionário e entregamos, eu fiz com o Gilson também no CS, e a gente entregou um papel pedindo para os irmãos responderem quanto tempo ora. E ali tinha assim 200 pessoas, pelo menos. Sabe qual que foi a média? 5 minutos. 5 minutos é o quanto o pessoal ora por dia. E aquilo, nossa, falou, pelo amor de Deus, precisamos mudar. E eu, quando fui anotar também, eu falei, nossa, como eu oro pouco. Eu acho que eu tinha colocado 2, assim. Eu não me salvo também nessas horas. E olha só, pensando nos grandes homens de Deus, Tim Keller, que para mim é um dos meu autor favorito, realmente eu maratono assim, os livros dele, faltam só alguns para eu terminar. E ele diz que nos últimos dias de vida dele, perguntaram assim para ele: qual que é o seu maior arrependimento? O que você se arrepende nesses 50 anos de ministério de você não ter feito e gostaria de ter feito? E ele falou o seguinte: essa é fácil, eu gostaria de ter orado mais. E olha que ele escreveu para mim o melhor livro sobre oração. Se vocês lerem esse livro, é muito bom, chama Oração, né? Ele é assim, a Bíblia da oração, é uma segunda Bíblia, de tão bom que é. E ele dizia a seguinte relação muito famosa nesse livro: quem é que pode acordar o rei numa madrugada para pedir água? Somente o filho. Só o filho tem acesso ao rei e pode pedir para ele qualquer coisa a qualquer hora. Só ele tem à disposição isso. O restante não, o restante qualquer um que você chegar não vai ter esse direito. E não é diferente para nós também. Certo autor também chamado Henry Nouwen, um teólogo, padre muito conhecido, principalmente na faculdade de teologia, pai da espiritualidade, ele diz assim: o que posso dizer sobre minha vida de oração? Gosto de orar? Desejo orar? Francamente a resposta é não. E depois de 63 anos de vida e 38 de sacerdócio, e ele morreu com 64 anos, a minha vida de oração parece tão morta quanto uma pedra. E a verdade é que eu não sinto nada de singular quando eu oro. Vivi na expectativa de que a oração se tornasse mais fácil à medida que eu envelhecesse e me aproximasse da morte, mas parece estar acontecendo justamente o contrário. Olha só, o que grandes homens de Deus, na nossa atualidade, constatam ao final da vida, é uma realidade. Eu deveria ter orado mais. Nossa, o que será de mim também, mero mortal, né? E nessa manhã, eu gostaria de meditar a respeito nesse texto aqui, porque ele se trata de uma oração muito singular, uma oração em resposta à perseguição. E isso aqui não vai cobrir 1/100 do que existe desses livros sobre oração. E eu creio também que essa pregação não vai te mudar se não for o Espírito Santo a te convencer todos os dias a ajoelhar na sua casa, no seu quarto e te colocar em oração. É isso que acontecia com a minha vida também. Ouvia muitas palestras, pregações sobre oração, mas no dia seguinte eu não era nada diferente do dia anterior. Se não for o Espírito Santo a falar com a sua vida e te fazer de joelhos diante dele. Portanto, eu queria meditar a respeito desse texto. O texto de Atos aqui, então, ele tem uma certa divisão e ele nos mostra, então, a primeira oração que acontece aqui na Bíblia, após a vinda do Espírito Santo, e que acontece especificamente após a perseguição. E eles registram essa oração, que é a coisa mais incrível que tem. Quando a gente pensa o contexto dessa carta, só para eu repassar bem brevemente, que são só 4 capítulos, nós vemos que no capítulo 1, Jesus pede para eles se segurarem e esperarem a vinda do Espírito Santo. Porque é muito clara a relação aqui. Antes da vinda, eles estavam presos e com medo dos judeus. E depois da vinda do Espírito, eles não estavam com medo, mas agora estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos justamente porque eles perderam o medo. E a vinda do Espírito muda tudo. Ele é um grande divisor de águas na igreja. E olha só, nós vemos aqui que quando Pedro
está no templo aqui, ele cura um mendigo aleijado que há 40 e tantos anos não andava, porque ele nasceu assim. E quando ele cura ele, as pessoas vão indagar a Pedro dizendo assim: como é que você fez isso? Qual que é o método? Como é que faz esse negócio? Que eu quero fazer também. Foi sua vida de oração? Foi sua santidade? Foi o quanto você consegue se manter em disciplina espiritual? E ele diz o seguinte: por que vocês estão me olhando como se tivéssemos feito algo por nosso próprio poder ou piedade? E ele responde: vocês negaram o santo e justo de Israel, mataram o autor da vida, e ele ressuscitou dos mortos, e o mesmo que ressuscitou está vivo e curou este homem, por causa do poder do nome de Jesus. Simplesmente por causa disso. Ele diz o seguinte depois, que depois enquanto Pedro e João falavam ao povo, vieram alguns sacerdotes, alguns líderes religiosos, principalmente saduceus, e foram atrás deles para prender eles. E quando eles são presos, eles dizem o seguinte para eles: olha, nós ordenamos que vocês não falem e não ensinem nada em nome desse Jesus que vocês estão falando. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles não podiam negar a realidade que eles viram e ouviram. Não tinha, era impossível. Eles constataram o fato: Cristo ressuscitou dos mortos, e agora Ele está vivo e está realizando esses sinais e maravilhas através de nós pelo Espírito Santo. E eles não poderiam se calar a respeito disso. E para os cristãos aparecerem diante do Sinédrio, que era o maior instrumento ou estrutura de poder nessa época para julgar o próprio povo, para realmente, ele tinha autoridade sobre a vida deles, para sentenciar, para prender, para torturar, eles literalmente estavam aqui numa ameaça de morte. E essa ameaça aqui é recebida pela igreja como uma grande oração. Então a primeira perseguição dos apóstolos é seguida por uma reunião de oração na igreja. E essa é a arma mais poderosa do cristão: oração. Vamos dar então uma olhada em algumas características dessa oração, que começa no verso 24. O verso 24 começa da seguinte maneira: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. A oração, ela começa com a adoração. Ela começa exaltando ao Senhor, começa trazendo à memória quem Deus é. Bill Hybels, que é um autor que eu estou lendo, que ele escreve um livro chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar, um livro interessantíssimo, muito bom. Ele comenta num dos capítulos a seguinte coisa: ele mostra uma sugestão de modelo de oração. E ele diz o seguinte: você pode usar um acróstico na hora de orar chamado ACAS, A-C-A-S, quando você for orar, que é adoração, confissão, agradecimento e súplica. Então, quando você for orar, você pode usar realmente um esquema na sua cabeça de orar uma coisa realmente modelo. Você vai primeiro adorar o Senhor, só dizer quem Ele é, exaltar Ele. Depois você vai pôr nome aos seus pecados, confessando. Depois você vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E por último, na oração, você vai pedir alguma coisa. E ele até rebate um argumento. Ele diz o seguinte: nossa, por que a gente precisa de um modelo de oração? Né? Por que as pessoas precisam disso? E ele diz o seguinte: é muito fácil orar o que gostamos e ignorar o que é difícil. Quanto tempo na sua oração você passa adorando antes de trazer a súplica? E ele diz: eu sou um profissional em orações desorganizadas, em orações bagunçadas. E por experiência própria eu sei dizer para onde que uma oração desorganizada leva. Ela leva você a não orar. Ela leva você a deixar de orar. Porque você já não tem mais o zelo pela adoração, pela confissão,
pelo agradecimento. Você simplesmente quer ir para a súplica. E isso é muito verdade. Nós sempre corremos esse risco de orar só o que queremos e não o que Deus quer que a gente ore. Esse é o perigo. E nós cristãos precisamos nos dedicar zelosamente à primeira parte, à adoração. Todo mundo aqui tem que ser bom nessa primeira parte. Tem que saber os atributos de Deus. Tem que conhecê-lo. Tem que exaltar Ele. Porque a adoração, ela muda o tom da sua oração. Ela coloca quem Deus é de verdade e coloca quem você é diante dele. Quando eu vou pregar, eu sempre leio assim para mim, o capítulo 38 de Jó, por favor. O capítulo 38 de Jó, ele é constrangedor. Diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade dizendo: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, e eu farei perguntas, e você me responderá. Então, o texto de Jó, ele coloca qualquer pregador no chão. Quem é esse que fala palavras de conhecimento em meu nome? Você precisa constantemente trazer à sua memória quem Deus é. Porque qualquer um que começa com adoração não vai falar de qualquer jeito com o Rei, com o Senhor dos Senhores, com o Deus e soberano, Criador dos céus e da terra. Você vai se colocar no seu lugar. E quanto mais verdadeiro o seu conhecimento de Deus, mais profundas são as suas orações. E não é conhecimento meramente intelectual, mas é conhecimento que desce ao coração. Aquelas verdades que você vive, aquelas ricas experiências que você tem com o Senhor, e aquilo te coloca e te traz à memória, e você vai simplesmente tendo orações mais profundas. Você usa palavras mais complexas, faz parte disso. Faz parte de quando você é uma criança, falar como uma criança. Mas quando você vai crescendo como um adulto, você vai falando como um adulto. E não é diferente na vida de oração. Você começa a dizer maneiras mais complexas. Você começa a ter mais conhecimento de quem você é. E já quero fazer a deixa aqui, né? Sexta-feira que vem, a mocidade vai fazer uma vigília de oração. Vai ser das 11, né? 11 até as 5 da manhã. Mas especificamente esse é para jovens, tá? Todos os jovens estão convocados. Estão convocados a participarem desse momento de oração e ter essas experiências que te faz realmente orar assim: nossa, Senhor, eu não tenho nada a não ser o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus vivo. Nós precisamos dessas experiências com o Senhor. Porque a realidade, irmãos, é que quando a gente ora, nós esquecemos que Deus é Deus. Essa é a verdade. Nós fazemos orações preocupadas. Nós fazemos orações atribuladas. Achamos que a nossa vida, ela está à mercê de uma crise internacional. Estamos à mercê de um banco fechar e nosso dinheiro está lá. A gente pensa que realmente a nossa vida depende do nosso emprego, e se a gente perder o emprego, acabou. A gente pensa que a nossa vida está atrelada a outra pessoa, e se alguma coisa acontecer com a nossa família, acabou. A gente pensa que a gente está à mercê das coisas deste mundo, mas quando nós oramos ao Consolador de Israel, a reação do nosso coração é ter paz, é ser consolado. Nós precisamos trazer à mente a adoração no começo da nossa oração. Já pensou que o modelo de oração de Jesus começa com Pai Nosso? E é tão bom você orar assim: Pai, o Senhor é meu Pai. O Senhor pode ser o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, mas é também aquele que é mais íntimo de todos na minha vida, o meu Pai. E eu, sendo pai hoje em dia, que consigo dar coisas boas a Israel, mas ao mesmo tempo fazer coisas ruins para ele, de verdade eu faço, e reconheço isso. Quanto mais o Deus que te conhece, que te vê e conhece cada aspecto da sua vida, isso tem que trazer à realidade do seu coração uma paz. Não tem como fazer orações ansiosas, preocupadas. Segundo ponto aqui, é que depois de exaltarem ao Senhor, eles dizem o seguinte:
tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. E ele cita aqui Salmo 2. Ou seja, eles oram fundamentados na palavra de Deus. John Robb, que é foi ex-presidente da World Vision, e ele também foi do Conselho Internacional de Oração. Certa vez ele visitou alguns missionários na Etiópia. E ele diz o seguinte testemunho deles. Foi lá em 1989. Havia na Etiópia, na capital especificamente, um rio muito famoso e que a terra era muito árida. E nesse rio existia uma árvore muito frondosa, muito grande, os quais os moradores de lá, eles tinham que descer ao rio para poder depois subir e levar a água para eles poderem beber. Só que essa terra aqui, essa distância era muito grande e o terreno era muito árido, o que fazia com que muitos passassem fome na região e não tinham acesso a isso. Mas quando eles desciam para o rio, eles viam uma árvore muito frondosa. Vocês já viram uma árvore grande? Gente, é uma realidade, assim, eu vejo assim, puxa, nossa, cenários de filmes de terror são sempre nesses vales, assim, né? Árvores frondosas. Existia lá na aldeia que eu morava, uma área chamada Olho d'Água. E quando a gente ia até o Olho d'Água, todas as árvores elas eram no mínimo 3 metros de altura, sendo que o restante de todo o terreno eram arbustos só. E quando a gente ia lá, a gente sabia que tinha alguma coisa diferente. A gente sentia uma realidade muito estranha. E era ali onde eles realizavam os sacrifícios, onde comeu o padre, e onde eles tinham os rituais que era o toré, só que era o toré privado deles. Gente, é uma realidade assim que você fala, nossa, tem uma coisa assim que não é desse mundo. E olha só, não era diferente aqui para esse povo. Eles iam até essa árvore e reconheciam que existia um espírito dentro dela, que fazia com que ela se mantinha formosa, grande. E enquanto os pais, eles adoravam a árvore, as crianças diziam, esta árvore nos salvou. E quando a World Vision visitou esse lugar para iniciar um projeto de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, e também para pregar o Evangelho, eles logo perceberam, essa árvore aqui vai ser um grande empecilho para que eles aceitem a Jesus. Então eles se reuniram em oração, se juntaram e falaram, vamos orar por isso. E uma das pessoas especificamente recebeu uma palavra de Deus, de Mateus 21, 21. E ele disse assim aos irmãos que estavam orando, se tiverem fé, poderão dizer a esta árvore, seja arrancada e lançada ao rio. Exatamente esse. Em verdade lhes digo, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. Só que especificamente ela recebeu a respeito dessa árvore. E em pouco tempo toda a comunidade do local sabia que eles estavam orando por essa árvore. E em 6 meses cravados, essa árvore começou a secar, as folhas começaram a murchar, e essa árvore caiu como um gigante no rio. E logo todos constataram, os cristãos fizeram isso, o seu Deus fez isso. O seu Deus secou a árvore, e em poucas semanas cerca de 100 de moradores aceitaram a Cristo, porque tinham visto o seu poder manifesto nas respostas de oração deles. Olha que incrível, porque aquela pessoa estava tão cheia da palavra de Deus, que ela veio como a resposta de oração sobre sua vida. E quanto mais cheio de Bíblia nós somos, mais prazeroso é você orar. Mais gostoso é você usar as palavras que não é que são corretas, mas elas são mais verdadeiras, como realmente uma espada de 2 gumes. A igreja aqui conhecia a palavra de Deus, conhecia Salmo 2. E Salmo 2 diz, por que se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles sabiam, por causa de Salmo 2 que eles liam, que existiria uma rebelião humana em resposta à vinda do reino de Deus. E em primeira instância, quando a gente lê esse texto, sabemos que se trata de Davi. Mas em segunda instância, se refere ao Messias, que eles sabiam que quando viesse o Messias, haveria de se levantar opositores. Então tudo o que eles estavam vendo ali, não era nada diferente, não era nada novo. Eles sabiam o que ia acontecer por causa da palavra de Deus. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte,
Tudo está escrito no Antigo Testamento. Tudo o que está para acontecer. E eu sei que aqui existem alguns irmãos que não gostam do Antigo Testamento. Preferem mais o Novo. Começaram por Mateus, foram se aprofundando, aí vão para Apocalipse, mas depois voltam para Mateus, assim. Porque não gostam muito do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele era o livro favorito de Jesus. Vocês já pensaram? Jesus lia o Antigo Testamento. Ele não lia o Novo. O Novo ele começou a 48 depois de Cristo, 18 anos depois da sua morte, no mínimo, que é Gálatas. Então, o livro que Jesus lia era o Antigo Testamento. Ele cantava os salmos, ele lia os profetas, e era de lá que ele via a sua vida, e sabia o que ia acontecer, e tinha segurança, propósito, identidade. Era de lá que ele resgatava quem ele era, porque era a história dele, o Antigo Testamento. E quando nós vemos no caminho de Emaús que existem 2 discípulos a caminho dessa cidade, e Jesus aparece, e eles estão cegos para a realidade de quem Jesus é, Jesus ele traz à memória o quê? Moisés e os profetas. No Antigo Testamento, Moisés escreveu o Pentateuco. Ou seja, ele traz a memória de que o Antigo Testamento se refere a Cristo, a Ele mesmo. Portanto, se você está lendo o Antigo Testamento, você precisa ler com o olhar de Cristo. Você pode ler em primeira instância a respeito do texto bíblico, mas em última você pode falar, aqui se trata de Jesus. Não tem como você ler Salmo 22 se você não ler com o olhar de Cristo para esse texto. Muitos outros textos são assim. E no começo desse ponto, quando eu estava escrevendo essa pregação, eu ia dizer o seguinte: quanto mais cheio de Bíblia nós somos, eu ia dizer o seguinte, mais fácil é orar. Mas isso não é uma verdade. Assim como os grandes homens de Deus constataram que é difícil orar, quanto mais cheio de Bíblia, mais gostoso é e não mais fácil é orar. Porque a Bíblia, irmãos, é um encontro com um Deus real, mas um Deus complexo. É um Deus real e complexo. E o Tim Keller diz no livro de oração, se você tiver um relacionamento com Deus, uma pessoa real, de tempos em tempos, se sentirá confuso e exasperado com essa pessoa. Do mesmo modo, de tempos em tempos, se sentirá confuso com o que Deus fala nas Escrituras. E também se sentirá impressionado e consolado com Deus. A sua oração deve estar firmemente conectada à leitura da palavra e nela fundamentada. Esse casamento entre Bíblia e oração ancora a sua vida no Deus verdadeiro. Portanto, qualquer um aqui que lê a Bíblia vai ter textos que você vai falar, eu não entendi. Principalmente no Antigo, às vezes. E vai ter textos que você vai ser, muito consolado. Vai falar assim especificamente na sua vida. Mas vai ter momentos que você vai falar, Deus, eu não te entendo. Por que o Senhor cura um cara que tinha fé em Jesus, mas da outra hora Jesus cura um cara que não tinha ideia quem que ele era? Ele não fazia ideia quem Jesus era, ele cura, mesmo não tendo fé em Jesus. E a resposta é, não sei. Só vou saber isso na glória. Existem coisas que não pertencem a nós saber, nesta era. Mas esse é o resultado de uma leitura que te faz ter uma vida de oração. É ter uma oração complexa também, porque Deus é complexo, Ele não é simples, Ele é uma pessoa. Terceiro ponto, é que uma igreja cheia do Espírito, pós-perseguição, na oração, entende que a maldade humana não frustra os planos de Deus. Herodes e Pilatos eram inimigos, eles não se uniam, não se batiam, mas eles se uniram para ir contra Jesus. Judeus e gentios eram inimigos. Judeus viam gentios como o povo que eles não podiam encostar, se aproximar e nem receber na sua casa, porque eles eram impuros. Agora os gentios, eles olhavam para os judeus como um bando de fanáticos, os religiosos, aqueles que nunca iam encostar neles. Eram inimigos mortais, não tinha conversa, mas eles se juntam para matar Jesus. Essa orquestração de pessoas que eram inimigas entre si, para ir contra o ungido do Senhor, não frustrou os planos de Deus, porque, novamente, a morte de Jesus não era o plano B, mas era o plano A de Deus. Sabendo assim, mesmo eles tendo a ameaça de serem presos, torturados e mortos, os cristãos haveriam de lidar com essa realidade para suas vidas agora.
Irmão André, para quem conhece, ele é o fundador do Ministério Portas Abertas, que é um ministério que atua com a igreja perseguida. Ele conta o testemunho de um amigo muito querido dele, eu não sei ler o nome dele aqui, mas é Haik Rosvep, eu não sei ler, mas que por muitos anos ele liderou as igrejas no Iraque. E ele declarou, na última vez que eles se encontraram, algo assim: irmão André, quando eles me matarem, será porque eu estou falando e não porque eu estou calado. Ele vivia a vida dele pregando o evangelho sabiamente, mas também abertamente aos povos muçulmanos. E ele tinha certeza, porque ele não disse aqui quando, ele não disse se, ele disse quando. Quando eu for morto, eu vou ser morto porque eu estou falando, não porque eu estou calado. E logo em seguida, no mês seguinte, ele foi assassinado. Bill Hybels, também o autor desse livro sobre oração, ele diz o seguinte: quando ele visitou o sul da Índia, a convite de um líder cristão indiano, ele trouxe ele para a casa dele, e eles começaram a conversar muito assim. Ele começou a abrir o seu coração, esse líder. E esse líder diz ao Bill que quem começou o ministério lá, na região onde ele estava, era o seu pai. E o seu pai, ele foi um homem de Deus, um líder muito importante, um cristão piedoso, genuíno, que certa vez um líder hindu foi falar com o pai dele. E esse líder hindu pediu assim: ora pela minha vida. E ele falou: nossa, essa é a oportunidade de eu pregar para ele. Então ele convidou para a casa dele. Quando ele chamou para a casa dele, ele levou ele para um quarto. E no quarto os dois ajoelharam, começaram a orar. E ele alegre, falando: puxa vida, aqui vai ser o início do meu trabalho. Só que esse líder hindu pegou uma faca e começou a esfaquear ele diversas vezes. E o filho, ouvindo do outro lado da porta, correu ao socorro do pai. E nesse momento, o pai diz o seguinte, logo depois, quer dizer, no seu leito de morte, ele diz o seguinte: por favor, diga àquele homem que ele está perdoado. Cuide de sua mãe, filho, e dê prosseguimento a este ministério. Faça o que for preciso para levar as pessoas à fé em Cristo. E com mais coragem, mais dedicação que qualquer outra pessoa poderia sonhar na vida dele, esse jovem começou a satisfazer o desejo de seu pai. E por mais de 20 anos, ele veio trabalhando com uma convicção intensa e surpreendente, fundando mais de 100 igrejas, e uma clínica médica e além de outros tipos de ministérios. E eu venho perguntar para vocês: isso são notícias ruins? São catástrofes? Jamais. Catástrofe, a gente vê essa pessoa que pulou de um penhasco, um bungee jump e morre. Catástrofe é isso. Isso não são catástrofes. Isso são vidas muito alegres para o Senhor. Isso são vidas que valeram a pena ser vividas. Nossa, quando eu leio esses testemunhos, eu vejo que a minha fé não chega nem aos pés disso. Está muito longe disso. Isso é a obra de Deus avançando. A disposição de sofrer e morrer por Cristo se torna a encarnação dessa mensagem do Evangelho. Se torna o propulsor da missão de Deus. Vidas humanas. Esse é o combustível de Deus, parece, não é verdade? A igreja então não vê essa perseguição aqui como um sinal de fracasso. Eles veem como uma grande indicação de que eles estão no caminho certo de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 28 a 29, a palavra de Deus diz o seguinte: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, isso da parte de Deus. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Todo mundo que sofre por Cristo se torna digno de viver uma vida por Ele, digno de carregar o Evangelho. A palavra digno, ela é uma palavra muito difícil para nós, porque não existe alguém digno, mas todo aquele que sofre por Cristo, ele se torna digno de carregar o Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo orienta aqui os filipenses a enxergarem o sofrimento como privilégio, e não como maldição, e não como fracasso, mas como sucesso.
Portanto, irmãos, se hoje você sofre por ser cristão, isso é dádiva, isso é resposta de Deus. É para esse caminho que você tem que ir. E aqui eu não estou dizendo gente cristã com falta de bom senso. Não estou dizendo gente que começa a querer pedir a face porque falou mal de uma pessoa que é ateu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo gente que sofre por injustiça. Eu estou dizendo pessoas que pagam o preço com seu tempo, vida, com seus recursos, para amar gente que não merece. Eu estou dizendo gente que anda a segunda milha. Eu estou dizendo que gente que decide pagar o preço para fazer o certo e não para fazer o errado. Gente que às vezes não sonega imposto. Gente que paga ali de verdade. Gente que anda a segunda milha porque escolhe fazer o certo. Esses estão experimentando um pouquinhozinho só do sofrimento de Cristo. Mas esse é o caminho do cristão. Faz parte. E é privilégio. E um último ponto aqui é que uma igreja cheia do Espírito Santo não pede por cessação do problema. Quando eles chegam aqui no auge da oração deles, eles não vão orar por livramento, mas eles oram para testemunhar e abençoar. Essa aqui é a parte mais contraintuitiva da oração, que diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, nós, para anunciarmos a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A oração, então, novamente, não é por livramento, mas é por fidelidade. A oração é para que eles continuem crentes de verdade, para que eles se mantenham firmes. A igreja pede aqui por coragem, não pede por vingança, destruição, por fogo dos céus, mas por milagres de misericórdia, para que Deus derrame de milagres sobre os seus inimigos. E olha só como isso é interessante, porque eles viam a perseguição, o sofrimento, como oportunidade. E todo problema, em segunda instância, ele é sempre uma oportunidade de Deus na sua vida. Não importa qual problema seja na sua vida, ele é sempre uma oportunidade. Deus sabe o que vai levar você de joelhos. Ele sabe que probleminhas às vezes não são nada para a sua vida, você vai se manter como um qualquer um. Mas Ele sabe qual problema vai ter que fazer você se quebrar por dentro, para aquilo virar uma oportunidade de ser ministrado. Olha só, Jó, no capítulo 23, verso 10, quando ele é confrontado pelos seus amigos, ele responde o seguinte: mas Deus conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Jó está convicto de que tudo que ele está passando, apesar de ele não entender o porquê, ele sabe que quando ele terminar essa provação, ele vai sair como ouro. Ele vai sair conhecendo a Deus de verdade. Ele enxergava realmente a provação dele como meio de Deus para ele crescer em maturidade. Como a pastora Rosana pregou algumas semanas atrás sobre o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a oportunidade de Deus que ela passa. E o pastor Wagner diz que a oportunidade ela é como uma onda, você pode estar nela ou não, mas ela vai acontecer. Eu complemento que uma vida de oração é um instrumento de Deus para você ter os olhos abertos, para que o seu coração perceba as oportunidades de Deus. Porque sem oração, você vai estar simplesmente andando na maré e não pegar a onda. A oração é o meio de você aproveitar a oportunidade de Deus. Ela nos permite transformar a maior dos problemas, das calamidades, em bênção sobre as nossas vidas. E isso é muito verdade. Tudo na nossa vida nós podemos encarar ou como provação ou como tentação. O problema dessas duas é que elas trabalham com a mesma matéria-prima. Mas que se você estiver em oração, essa tentação pode ser uma grande provação, bênção de Deus para a sua vida. O desemprego, a tentação sexual, um filho que nunca se converteu, uma mãe, uma família que não conhece a Cristo. Se você colocar isso em oração, isso vai se transformar em bênção na sua vida, por mais que esse seja um problema na sua vida também. E o contrário também é verdade.
É muito fácil transformarmos as bênçãos de Deus em maldição para as nossas vidas, sem oração. Alguém aqui, por exemplo, já viajou para algum lugar que tanto sonhava, ou um casamento que você tanto pensava, ou o emprego dos sonhos, ou a casa dos sonhos, e você não orou, e você não viveu por isso? Sabe aquele vestibular que você passa e você não orou? Sabe aquela bênção que vem sobre a sua vida e você não tinha nem desejado aquilo? Aquilo se torna vão, porque você não desejava, você não colocava em seu coração. O meu cunhado, a irmã da Rayane, eles eram inférteis. Infértil? É o jeito certo de falar? Eles não podiam ter filhos. E eles oraram 8 anos por isso. E eu vejo que a reação clara muito deles, quando eles tiveram a filha deles, é muito diferente da minha, que eu não passei tanto tempo orando. Eles veem aquilo ali como um prazer tão grande em Deus, porque aquilo se torna uma bênção na vida deles, além do que pode ser bênção, porque essas coisas já são boas em si mesmos, mas a oração que você tem que fazer é: Deus, permita que isso aponte isso para Cristo, para que eu aproveite isso como oportunidade de amar ao Senhor mais e mais, porque senão logo nós esquecemos, não é verdade? A gente esquece os filhos que a gente tem, a gente esquece o casamento que a gente tem, o carro que a gente tem, tão fácil. 3 meses depois a gente já não pensa mais aquilo, já não desejamos mais tanto. Mas se você trouxer a sua memória, puxa, quanto eu desejei isso, isso te leva à oração, isso te transforma em bênção na sua vida. Você já jejuou, por exemplo, e não aproveitou para orar? Eu às vezes faço bastante isso. Eu vou jejuar e tenho trabalho a fazer, e eu só fico com fome. Aí eu fico com raiva, nossa, meu Deus do céu, eu estou trabalhando e eu estou com fome. E esqueço de orar. Eu não aproveitei aquele jejum, não é verdade? Não aproveitei para ministrar o meu coração. Onde é que está a sua força, Lucas? Está nas suas capacidades ou está em Deus? Eu fico literalmente com fome. Você já dedicou uma segunda-feira ou um sábado, um dia sabático, sem orar? Eu acho que isso aqui é o que mais a gente faz, não é verdade? Aquele dia que você fala: nossa, eu trabalhei 6 dias da semana e no último dia eu vou descansar. Aí quando chega esse dia de descanso, você fala: não vou orar, não vou ler a Bíblia. Isso eu já faço no dia a dia, esse é meu trabalho. Não vou fazer isso no meu dia de folga, eu vou orar. Você já tiveram essa sensação como é ruim esse dia? O sábado não é aproveitado. O sábado é para você ter esse tempo com o Senhor. Ele é justamente essa janela que você abre na sua vida para você ter tempo com Deus. Porque o sábado, ele é uma bênção, ele é um descanso na sua alma. Mas você pode muito bem jogar ele no lixo se você não orar, se você não aproveitar esse tempo com o Senhor e não se sentir renovado depois para os dias da semana. David Wilkerson, um importante pastor, que começou o ministério dele nos subúrbios de Nova York, na época que Nova York era muito conhecida pelas gangues, pelo tráfico, pelo vício, e lá é muito famoso isso. Ele conta o seguinte testemunho, que há alguns anos um aluno de uma escola bíblica se ofereceu para ajudá-lo no ministério. E o Wilkerson perguntou então: quanto tempo você costuma passar em oração? E o jovem respondeu: acho que uns 20 minutos por dia. E ele disse: volte daqui a um mês e ore 2 horas por dia, todos os dias durante esses 30 dias. Depois de fazer isso, volte e talvez eu pense na possibilidade de soltá-lo nessas ruas cheias de assassinato, estupro, violência e perigo. Se eu enviar agora, com seus 20 minutos por dia, estaria enviando um soldado à batalha sem arma alguma e você seria logo morto. O que ele estava dizendo é o seguinte: é que uma vida de oração é o meio pelo qual Deus flui com seu poder. E se ele não tivesse essa dedicação, ele seria como um filhote diante de uma manada de lobos. Ele não estaria nada preparado. 1 Pedro diz isso, que Satanás é como um lobo, como um leão. E quando a gente vê os documentários, o lobo ele pega quem? Quem ficou por último e quem está sozinho. Essa é a realidade. Portanto, irmãos, a oração, esse é o nosso meio de nos enchermos de Deus,
de termos mais de Deus e menos do mundo. As pessoas são levadas a orar porque sabem que, em primeiro lugar, o poder de Deus flui para aqueles que oram. Essa é a realidade. Você pode ser um crente, muito feliz, salvo, autenticamente, que vai para o céu, mas você pode muito bem descartar toda a sua vida sem aproveitar com uma vida de oração a presença de Deus. É muito fácil fazer isso. É muito fácil viver uma vida de cristã sem aproveitar de verdade ela. E nós vemos aqui que essa oportunidade ela é muito bem aproveitada quando utilizamos ela para testemunhar. Eu só usei aqui testemunhos aqui, né, envolvidos em missão, na missão de Deus, com propósito, para dizer que a grande oportunidade de Deus é para você crescer, sim, mas ela nunca se torna um fim em si mesmo. É sempre para que você possa testemunhar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. É para isso que serve a oportunidade. E todo mundo que aproveitar essa oportunidade vai ter ricas experiências com o Senhor. Concluindo aqui, eu queria agora perguntar para você: como está a sua vida de oração? Como é que você passa os seus dias? Como é que você começa a sua manhã? Ou pelo menos, se você não tem tempo na manhã, como é que você termina a sua noite? Você pode pensar agora consigo mesmo: puxa, para mim orar é muito difícil, eu deixo para os outros. Eu não consigo orar, eu oro 5 minutos, 10, 2 minutos, não consigo passar disso. Como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo a orar? Por que eu não tenho tempo e não priorizo? E eu venho perguntar para você: se você pudesse pedir a Deus um milagre, um só, se Deus fosse um gêniozinho assim, sabe? E você pudesse escolher um milagre só para pedir, o que você pediria? Sabendo que Ele ia atender. Pense consigo mesmo. Qual que é a oração que você mais faz durante a sua semana? O que passa na sua mente assim, sem você duvidar? E quando você está orando, você sempre ora isso. Se você tivesse esse pedido, o que você oraria? Você oraria para que a sua situação profissional mudasse? Você oraria para que o seu filho ou filha viesse para a casa do Senhor? Você oraria para uma conversão da sua família? Ou pediria saúde? Ou para que curasse de uma doença? Qualquer que seja o seu pedido, será que você tem apresentado a Ele de forma constante e diligente todos os dias da sua vida? Todos os dias da sua semana? 24 horas por dia? Confiando que Ele vai intervir nessa situação? Se você realmente tem esse zelo para que Deus responda, você realmente confia que Deus vai responder? Você coloca isso em oração? Sabe o que os grandes homens de Deus na Bíblia oravam? O que Jacó passou por isso? O que Jó passou por isso? O que Abraão, o que Moisés passavam? Eles oravam o seguinte: Deus, eu quero ver a sua glória. Eu quero a sua presença. Porque se não for isso, a minha oração não vai mudar. Se não for a tua presença na minha vida, eu vou continuar o mesmo para o resto da minha vida. Eu quero contemplar a tua face, eu quero saber o seu nome, Deus. Eu quero saber o seu nome, anjo, que eu estou lutando. Por quê? Porque uma vez que você experimenta a presença do Senhor na sua vida, nada mais te satisfaz. Nada mais vai ser melhor do que isso. A sua oração tem que ser constantemente uma busca por Deus. Puxa, irmãos, eu tenho tido o grato privilégio de Deus estar respondendo isso na minha vida. A minha vida de oração ela é horrível, é péssima, eu reconheço isso. Se tem uma coisa que eu menos dedico tempo é para isso. Mas ultimamente Deus tem respondido a minha oração. E a oração de alguém que quer aprender a orar mais, tem que ser uma oração: Deus, eu quero te conhecer tão profundamente. Eu quero conhecer a realidade de quem o Senhor é. Porque nada mais vai me satisfazer nessa vida. Eu preciso disso. A vida de oração, irmãos, não é uma busca por respostas. Não é uma busca por felicidade. Não é uma busca por autossatisfação. Não é uma busca por paz. A vida de oração é uma busca por Deus. O que esses grandes homens de Deus faziam era buscar Deus. E essa tem que ser a sua oração. Simples. Deus, eu quero vê-lo. E você precisa colocar isso todos os dias em oração de joelhos.
E Ele diz na sua palavra: todo aquele que pedir, recebe. Todo aquele que bate, Ele abre a porta. Porque se você pedir um peixe, Deus vai te dar uma cobra? Jamais. Ele vai te dar o quê? O Espírito Santo, a presença dEle real na sua vida. Esse é o papel do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus vivo, poderoso, maravilhoso. De tantas maneiras o Senhor tem nos demonstrado a tua bondade, porque o Senhor permanece fiel, e essa é a nossa confiança em Ti. Por isso nós colocamos diante do Senhor a nossa incredulidade, a nossa falta de zelo, a nossa preguiça espiritual, a nossa falta de amor pelo Senhor, para que o Senhor transforme a realidade de quem nós somos, porque é isso que somos podres, somos lixo diante do Senhor. Mas Deus, Tu é capaz de transformar a nossa realidade. Queremos experimentar uma gota de quem o Senhor é, somente isso. Queremos das migalhas, Senhor. Queremos experimentar de verdade quem o Senhor é, porque eu sei que tão somente isso vai mudar as nossas vidas. E nada demais é capaz de responder aos nossos anseios. Tu és o Consolador de Israel. E eu oro nesse momento pelos nossos irmãos aqui presentes, todo aquele que se sente cansado, se sente sobrecarregado, que a grande resposta, Senhor, das suas vidas não seja somente uma provisão financeira, um dia de descanso, mas seja o Senhor sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, confiantes em Ti, para a glória do Teu nome. Amém.